Eu não acredito muito nessa ideia de que a nutrição está saturada. Saiu uns dados recentes da Obeso, falando que mais de 50% da população brasileira tem excesso de peso. Para pensar, para cerca de 200 mil nutricionistas, nem todo mundo é da clínica. Se fizer uma conta simples, tem muita gente que precisa de ajuda para pouco nutricionista. E olha que eu estou falando só de excesso de peso, né? Sem falar de outras condições, como doenças, como atletas, como indivíduos que só querem fins estéticos, que não necessariamente estão em excesso de peso. Então tem muito trabalho para todo mundo. Achar que está saturado, acho que não é o caminho. E é uma das coisas que eu defendo muito, é que eu trabalho num cowork com mais de 30 profissionais, né? Tenho esse privilégio. E todo mundo consegue lidar muito bem com essas situações, porque cada um foca num público que quer e consegue lidar com isso, né? Então não existe concorrência naquele sentido. Existe a gente tentar encontrar as pessoas que estão precisando da gente e que, no fundo, vão querer o nosso serviço. O ponto de partida, eu acho que é começar pelo básico, tentar entender um pouco sobre o mínimo ali, que é a musculação, a academia, onde tem muita gente, muito fluxo. Isso é o ponto de partida. Mas eu acho que para você se destacar de fato, é entender alguma modalidade que talvez não esteja no campo de visão da maioria dos nutri. Eu comecei assim com os esportes de combate. Tem muito nutri, hoje trabalhando com esportes de combate. Na época tinha um pouco menos, não faz muito tempo também, mas mesmo assim, se a gente for comparar os esportes de combate com os nutris que olham com muito mais atenção para musculação, para o crossfit, por exemplo, agora, é uma quantidade bem menor, né? Você consegue, é um público que precisa da sua ajuda e que tem muita gente fazendo lá. E às vezes não é só o atleta ali, pode ter uma quantidade menor de atletas, mas tem pessoas que estão ali praticando, né, e que com certeza querem ser acompanhadas pelo nutri do professor dela. Então a gente consegue abraçar essas pessoas que estão ao entorno daquele atleta, da nutrição esportiva de uma modalidade. Existem diversas modalidades, eu acho que a Olimpíada mostra muito isso. Quando a gente para olhar a Olimpíada, a quantidade de modalidades diferentes que tem e que você nunca viu. Caramba, será que existe o nutri da canoagem? Será que existe o nutri do basquete, do badminton, o nutri do hipismo e aí por diante? E essas pessoas precisam do nosso suporte, precisam da nossa ajuda. E a gente não olha isso com carinho. Então, no fundo, eu acredito que tentar entender o básico, os mais comuns, onde tem muito fluxo de paciente, é minimamente necessário, é importante, mas talvez olhar para um futuro onde você queira se destacar, encontrar algum esporte que você se familiarize e, acima de tudo, praticá-lo, né? É importante você viver aquilo. É muito mais fácil você convencer alguém a ser seu paciente se ele ver que você vive aquele estilo de vida, que você vive aquele esporte e entende quais são as dificuldades daquele esporte. Até para você mesmo botar em prática e entender quais são as nuances do esporte, é importante que você viva ele, né? Entenda qual as maiores dificuldades, né, em cada uma das modalidades. Então, viver o esporte é extremamente importante para você ter um sucesso nessa área da nutrição esportiva. Falar de concorrência é um tema muito legal, né? Porque, como eu comentei lá na Lifework, o corpo do qual eu sou sócio, a gente tem 30 profissionais, né? E a gente está muito bem. E isso é bem legal, assim, eu falo pessoalmente, que existem pacientes meus que já foram para outros nutricionistas, existe paciente de outro nutricionista que já vieram até mim, mas no fundo, o que eu acredito muito é que o paciente ele vai procurar o nutri que consegue conectar com ele. Esse é o meu ponto de partida, a conexão com o seu paciente. Não necessariamente você precisa conectar com todo mundo, você precisa conectar com aquelas pessoas que você consegue passar uma mensagem, para que de fato isso seja eficiente, né? Não adianta você saber muito de nutrição e você tentar prescrever para uma pessoa que não entende o que você está falando. Não entende no sentido de, às vezes, não concordar, ou às vezes não ter aquela conexão de fato, né? Existe isso, né? Você não consegue conversar com todo mundo ou ser amigo de todo mundo, isso é super normal. E eu defendo muito isso, acredito muito nisso. Inclusive, foi um pouco do que eu tinha falado no início dessa nossa conversa aqui, da autenticidade, né? De você ser você mesmo, que as pessoas que entendem ou conectam com esse seu jeito, elas vão se aproximar e vai ser muito melhor, né? Como eu falei no início da carreira, teve um pouco desse
desse meu confronto assim, com o meu estilo, com o que eu queria fazer e com as pessoas que eu conseguia alcançar, né? Comecei de um jeito muito formal, meio quadradão. Não necessariamente formal e quadradão, mas tentei ser assim, né? Por algum momento eu tentei e eu estava atraindo uma galera que de fato não conectava muito assim comigo, né? Então fiz uma parceria com uma influenciadora que foi até curioso. E aí chegaram, deu resultado, chegaram os pacientes, mas chegou uma galera que era meio aficionada com as redes sociais, que consumia muito conteúdo da internet, a ponto de receber uma mensagem de um paciente perguntando: Gustavo, você sabe o que é jejum intermitente? Ou você trabalha com jejum intermitente? Eu fiquei pensando, meu, que loucura é isso, né? Então, acabou que ia nesse mundo. Era uma galera que não me conectava e isso me desestimulava, fazia com que eu não tivesse vontade de continuar atendendo um determinado público. E aí, quando eu mudei esse jogo, eu entendi que eu poderia ser eu mesmo, eu queria ser eu mesmo na internet e compartilhar um pouco do meu conhecimento de nutrição, do jeito que eu achava que as pessoas iam entender, eu comecei a atrair essa galera, que conectava mais comigo, que entendia a minha mensagem do jeito que eu queria passar. E passou a ser muito mais prazeroso falar de nutrição. E entendendo isso, a gente vê que a concorrência cai por terra, né? Porque eu não vou conectar com o paciente do meu colega de trabalho, que é um pouco mais formal, que é um pouco mais objetivo, que é um pouco mais prático. Eu falo muito, eu escrevo muito nas minhas prescrições, tento mostrar para o paciente que a gente está ali junto nesse processo. Eu tento ser flexível, eu tento ouvir ele, entender as histórias, entender os problemas e aí por diante, mas é um jeito meu que não necessariamente é o mesmo jeito do meu colega. São jeitos diferentes, na maioria das vezes, de tocar a mesma ferramenta que é a nutrição. Então, no final das contas, quando a gente passa a entender isso, passa a entender por essa ótica, a gente não vê o nosso colega de trabalho como concorrente, sim como um outro colega de trabalho que vai atingir uma galera, vai atingir um público diferente e a gente consegue viver completamente em paz no mesmo ambiente de trabalho até, que é o que acontece lá na Life. São 30 profissionais que hoje trabalham todos os dias, mais de 2.000 pacientes chegando todos os anos e é isso, né? Trabalhando, entendendo que cada um tem o seu estilo, cada um tem seu jeito e as pessoas vão procurar por isso. E não quem que é fulano ou ciclano, mas como o fulano ou ciclano, ou se o fulano ou ciclano consegue conduzir o resultado dela ou o acompanhamento dela do jeito que ela consegue fazer, né? Eu acho que no final das contas a concorrência cai por terra quando a gente passa a olhar a nutrição desse jeito.